Olá, meu nome é Ana Marina e eu sou médica dermatologista. Agora vamos falar sobre reestruturação facial com preenchedores. O que são os preenchedores? Os preenchedores são substâncias que a gente aplica onde a gente perdeu o volume nas regiões faciais, muitas vezes corporais também. Eu costumo dizer que são os procedimentos coringa na clínica, porque com ele a gente consegue corrigir a maioria dos defeitos e das imperfeições do processo do envelhecimento. Existem vários tipos de preenchedores. O principal e mais conhecido é o ácido hialurônico, mas temos também a hidroxiapatita de cálcio, alguns produtos que combinam ambos, os produtos com caprolactona, como o Elancê, por exemplo, e alguns fios que também têm a capacidade de volumizar e preencher o local de aplicação. Para entender melhor como os preenchedores funcionam e como fazemos o processo de reestruturação, temos que entender o processo de envelhecimento. Existem duas formas de envelhecermos, o envelhecimento intrínseco e o extrínseco. O intrínseco é aquele relacionado ao que está printado no nosso DNA. A passagem dos anos está prevista no nosso DNA. Portanto, a gente sofre algumas modificações, como características da nossa pele. A pele afina em certas regiões, engrossa em certas regiões, descama de maneira diferente, deixando a pele mais flácida e com um aspecto mais ressecado ao passar do tempo. Já o envelhecimento extrínseco é aquele relacionado ao que a gente está exposto no ambiente. Raios solares, luz visível, estresse do ambiente, poluição, processos de oxidação, processos de glicação, que aquelas pessoas que comem muito açúcar têm esse processo elevado, tá? E outros processos que estão relacionados a algumas características físicas nossas. Um deles, por exemplo, é a reabsorção óssea. Com o passar dos anos, os nossos ossos, eles são reabsorvidos. Então, nas regiões onde a gente tem uma cavidade óssea, por exemplo, para o olhar, com o passar do tempo, essa cavidade óssea vai sendo reabsorvida e vai ficando maior, chegando a essa diferença no final da vida. Com isso, a perda óssea leva a uma perda da sustentação da pele e de todas as estruturas que estão por cima dela. Isso acontece não só na cavidade dos olhos, mas também na boca, na cavidade do nariz e a reabsorção da linha da mandíbula. Um outro aspecto são os coxins gordurosos. Os coxins gordurosos são essas bolinhas de gordura que temos em 3 camadas diferentes na nossa face. No início da vida, essas bolinhas são cheias e justapostas, então elas se apoiam umas nas outras. Com o passar do tempo, a maioria dessas bolinhas de gordura, os coxins, vão sendo reabsorvidos, diminuindo de volume, e o que acontece é que no final da vida estão com um volume pequeno e deslizam uns sobre os outros, causando aquele aspecto de derretimento da face e promovendo a formação de sulcos, como esse que incomoda muito, o sulco nasolabial. E a última parte do envelhecimento é aquela relacionada ao colágeno. O nosso colágeno ele é degradado mais do que é produzido já a partir dos 20 aos 25 anos, causando uma flacidez na parte superficial da pele, derme e epiderme. O conjunto de tudo isso faz com que nossa face acabe tendo esse aspecto de envelhecimento com um derretimento, uma perda do contorno e a formação dos principais sulcos, a formação da olheira, da bolsa embaixo dos olhos e uma perda do contorno facial como um todo. A reestruturação facial, ela vai agir em cima de todos esses aspectos do envelhecimento, repondo o volume onde a gente perdeu para reestruturar a face conforme o envelhecimento de cada um. Em geral, a gente não aborda a região que vocês queixam. É muito comum vocês chegarem querendo abordar o sulco. E a causa do envelhecimento que leva ao sulco geralmente está na reabsorção dos coxins de cima para baixo
e das regiões laterais do rosto para o centro. Então a gente aborda indiretamente a queixa, que é o sulco, fazendo uma reestruturação facial no contorno do rosto, têmpora, região lateral e contorno mandibular, por exemplo. Apenas o refinamento se dará na região da queixa, que é o sulco. A mesma coisa acontece com as olheiras. Geralmente a gente faz a estruturação como se fosse o cimento da obra embaixo e por cima a gente faz o remodelamento e a revolumização da região do sulco lacrimal ou da olheira. É a mesma coisa que colocar um quadro na parede. Primeiro a gente põe a parede e só coloca o quadro na parede construída. Do contrário, ele cai. Muito importante, gente, lembrar do preparo da pele para fazer a reestruturação facial com preenchimento. Uma pele flácida não recebe bem o preenchedor. Ele some e não traz um efeito satisfatório para o paciente e nem para a gente que preenche. Então, a pele boa para o preenchimento é a pele que já foi bioestimulada, que está firme, estruturada. E temos que lembrar também que a quantidade de preenchedor vai variar de pessoa para pessoa. Podemos aplicar muita quantidade com técnica adequada, levando a um resultado natural, sem aquele aspecto de artificialidade e excesso de volume em locais não desejados. Todo procedimento deve ser feito com a indicação correta e sem exagero, mas isso não significa uso de pouco volume. Muitas pessoas vão precisar de várias ampolas para reestruturar a sua face. E qual é a duração desses procedimentos? Como são muitos produtos que podemos utilizar e eles possuem propriedades diferentes, a duração vai variar conforme o produto e conforme também as características do indivíduo. Temos produtos que vão durar entre 6 meses e outros chegando a até 2, 3 anos de duração, a depender da classificação do produto e da pessoa em que foi aplicado. Quando começar? Ora, começaremos quando inicialmente percebermos a perda de volume em algum local. Geralmente, por volta dos 30 anos, já é necessário repor volume em alguma região da face. E a manutenção? Devemos sempre ser avaliados anualmente, porque é muito mais fácil agirmos preventivamente no envelhecimento, onde a gente sabe que ele vai acontecer, do que repor um volume muito grande que já foi perdido. Quem pode fazer esses procedimentos? Quem for avaliado na consulta dermatológica e não tiver as contraindicações, como algumas doenças, por exemplo, as autoimunes. Lembramos que você deve sempre procurar um profissional capacitado para indicar, contraindicar e fazer o manejo das complicações. Na Amaderma, tomamos o cuidado de acompanhar você ao longo da sua jornada de vida. Se houver qualquer complicação em qualquer procedimento, daremos esse mesmo acompanhamento e atenção. Então, você gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Conhece alguém que precise dessas informações? Encaminhe para ela. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários e continue acompanhando as novidades.